essa palavra que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Com base nessa palavra, a mensagem que Deus colocou no meu coração é a respeito de Jó. Este homem era um homem reto. A palavra do Senhor diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e desviava-se do mal. Diz a palavra do Senhor que não existia ninguém naquela época, um homem tão rico e tão próspero quanto foi Jó. Diz a palavra do Senhor que Jó ele era um homem de vários valores, tanto espiritual, moral, de caráter, justo e de um modo de viver irreparável. Ou seja, não havia erro nenhum em Jó. Era um homem perfeito, era um homem reto, temente a Deus. Que olhava para Jó, não imaginava, não pensava que ele iria passar por tantas aflições, mas Jó era um homem reto, o seu falar era diferente, o seu andar era diferente, o seu pensar era diferente, era um homem prudente, era um homem de valores, de princípio, de moral. Era um homem que muitas vezes, se ele vivesse nessa época, o qual nós estamos hoje, ele iria ser praticamente apedrejado. Por quê? Porque ele era tão perfeito em questão de caráter e postura de homem de Deus, de pai, de marido. Ele era um homem abençoado. Ele era um homem irreparável. A palavra do Senhor diz que ele não tinha defeito algum em questão do caráter de Jó. E diz a palavra do Senhor que toda a sua escolha de vida era voltada para Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele amava a Deus. Tudo, a sua casa, tudo que ele tinha, ele ofertava e agradecia a Deus. Então diz a palavra do Senhor que era um homem de conduta exemplar, que até o próprio Deus o elogiava. Olha que coisa linda. O próprio Deus elogiava a conduta de Jó. E Deus elogiava para quem? Diz a palavra do Senhor que em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Diz a palavra do Senhor que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus aqui eram os anjos do Senhor. E no meio dos anjos do Senhor entrou Lúcifer, Satanás entrou no meio dos anjos ali, um anjo caído, foi até o céu, passou-lhe por dentro ali, no meio dos anjos, e estava ele ali. Os demais anjos todos vestidos de branco e o anjo caído, que era Satanás, todo de preto. Ele era um anjo caído, feio, negro, feio, ele é todo horroroso. Então diz a palavra do Senhor, e ele era feio por fora, por dentro, ele era todo horrível e monstro, porque assim Deus permitiu que ele se tornasse, porque Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um anjo, ele era o querubim ungido da guarda. Quando Lúcifer foi lançado de terra abaixo, porque ele ofuscou o brilho da glória de Deus, meus amados, vão curtindo e compartilhando, por favor. Quando ele ofuscou o brilho da glória de Deus, ele perdeu toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua harmonia, ele perdeu toda a sua graça. E ele foi lançado do céu abaixo, ele foi lançado com a terça parte dos anjos caídos, ou seja, Lúcifer era tão astuto que ele levou a terça parte dos anjos a cair e a pecar diante de Deus. Então ele se tornou um monstro, ele se tornou um ser horrível, ele se tornou um ser
abominável, um ser negro, totalmente por dentro e por fora. Ele era horrível. Então a palavra do Senhor que entrando, quando os filhos de Deus se apresentou diante de Deus, veio também Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Deus: porventura teme Jó a Deus em vão? Olha a ousadia, a impetulância da resposta de Satanás diante de Deus. Disse a Deus que Jó só servia a ele porque Deus dera muitos bens e riquezas, deu uma vida farta para Jó, dando ele esposa, dando ele filhos, dando ele escravos, dando a Jó gados, ovelhas, camelos. A palavra do Senhor diz que não havia homem tão rico como Jó era naquela época. Jó tinha muitíssimos escravos. Então quem tinha escravos, quem tinha camelos, quem tinha ovelhas, quem tinha jumentas, bois, gado, naquela época, essa era a riqueza daquela época. Então quem tinha tudo isso era riquíssimo. Então Jó tinha tudo isso, era um homem farto, era um homem rico e tinha os seus 10 filhos. E diz a palavra do Senhor que Jó, que o próprio Satanás afrontou a Deus falando: ele te serve em vão, ele te serve porque o Senhor Deus entregou tudo para ele, prosperou ele na terra. Diz a palavra do Senhor que não havia no Oriente um homem tão rico quanto era Jó. Então era um homem feliz, um homem rico e abençoado. Então Satanás fez uma proposta a Deus dizendo: porventura tu não cercaste de sebe, ou seja, de riqueza, a ele, a sua casa e tudo quanto tem, obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, e se tem aumentado na terra? E o Satanás fez a proposta a Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E diz a palavra do Senhor e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão, ou seja, não toca na vida dele, mas pode sim, eu dou autoridade para você, legalidade para você tocar nos bens de Jó, na vida de Jó, na família de Jó, porque eu sei que o meu servo é fiel. Ele não me serve só porque eu dei a ele riqueza, eu dei a ele uma vida feliz. Ele me serve porque ele me ama, ele me serve porque ele me adora. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em toda a riqueza de Jó. E diz a palavra do Senhor que: e sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavrava e as jumentas pastavam juntos a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomavam, e os servos feriram a fio da espada. Começou por aí. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer as novas. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer as novas. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo,
vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram todos, e só eu escapei para trazer as novas. Olha o turbilhão de coisas que Jó recebeu na mesma hora. Enquanto um servo falava o que tinha acontecido, vinha outro servo e falava o que tinha acontecido. Então, o princípio é que veio, Jó começou a perder o seu gado. Jó começou a perder suas jumentas. Jó começou a perder os seus camelos. E todos foram mortos, os camelos, os gados. Jó começou a perder seus bens. Jó começou a perder os seus escravos. Todos foram mortos. Os escravos de Jó todos foram mortos. Os seus animais todos foram mortos. E, por fim, os seus 10 filhos morreram, porque veio um vento do deserto e tomou a casa onde os 10 filhos de Jó estavam ali. Aquela casa caiu em cima dos jovens e mataram todos. Então Jó, de uma vez só, recebeu as novidades, as novas, o qual os mensageiros estavam vindo trazer as novas, só que era um sofrimento após o outro. Isso tudo na mesma hora, tudo no mesmo dia, tá, gente? Foi tudo rápido. Então, diante desse turbilhão de informação triste, onde ele viu que tudo se perdeu, que todos morreram, seus animais, seu gado, seus servos e até os seus filhos morreram, diz a palavra do Senhor que então Jó, meus amados, vão curtindo e compartilhando, por favor, não tem ninguém curtindo a live. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Então, diante desse turbilhão de informação que veio sobre ele, as percas que Jó teve, ele se prostrou diante de Deus e o adorou. De vez de Jó abrir a boca e começar a gritar e ficar igual um louco diante de todas as percas que ele estava tendo, ele não fez isso. Ele teve o autocontrole espiritual, ele se prostrou ali diante daquela dor que ele estava sentindo, se prostrou e o adorou, e adorou a Deus, dizendo: saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Não acusou Deus por estar acontecendo todo aquele revolto, aquela luta ali, aquele sofrimento, aquelas percas. Em nenhum momento Jó abriu a sua boca para reclamar, para blasfemar, para pecar contra Deus. Mas ele tão somente se prostrou ali e adorou, e dizendo: saí do ventre da minha mãe, e tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu paro essa mensagem agora para falar quão ingratos são a igreja do Senhor e são as pessoas. Porque muitas vezes você tem tudo na sua casa, você tem uma boa casa, você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem um bom emprego, você tem um bom salário, você tem saúde, você tem tudo. E não tem coragem de agradecer a Deus por nada. Não tem coragem de exaltar a Deus e agradecer pelo que Ele te deu. Achando que foi pelo seu suor e pela força do seu braço que você conquistou. E não é. A palavra do Senhor diz que nada acontece se Deus não permitir que aconteça. Então tudo que nós temos, tudo que nós temos e alcançamos é Deus que nos dá. Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá inteligência, Ele que nos dá disposição para levantar cedo e trabalhar. É Ele que nos dá discernimento para nós termos as melhores escolhas na nossa vida.
Então, quão gratas são o ser humano que não sabe agradecer a Deus pelo que Ele entregou, pelo que Ele deu, pelo que Ele fez por nós. Quão grata é a igreja do Senhor. Aqui o livro de Jó é um exemplo para nós, porque diante de tanta dor, na mesma hora que Jó recebeu aquele turbilhão de informação, ao mesmo tempo, se ele fosse um homem sem Deus, ele caía ali prostrado, gritava, chorava, esperneava. Não, Jó se manteve na posição. Ele somente ajoelhou e agradeceu a Deus e o adorou, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você seria grato a Deus se Deus tomasse todos os seus bens? Seria grato a Deus se Deus levasse o seu marido? Seria grato a Deus se Deus levasse a sua esposa? Você seria grato a Deus se Deus levasse os seus filhos? Permitisse que os seus filhos morressem? Será que você iria adorar a Deus diante dessas percas? Será que você iria se prostrar diante do Senhor diante dessas tragédias? Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Não tem ninguém curtindo, não tem ninguém compartilhando. Eu não estou vendo ninguém. Então, meus amados, diante desse sofrimento que sobreveio sobre a vida de Jó, Jó tão somente adorou e não atribuiu a Deus culpa alguma pelo que estava acontecendo. E diz a palavra do Senhor que, mesmo diante da adversidade e cruel aflição que Jó se encontrava ali, ele permaneceu fiel. Permaneceu calado, sem blasfemar, sem murmurar. E diz a palavra do Senhor que, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, novamente apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, Deus foi e falou: diante do que você fez, Satanás, tocou em tudo que ele tinha. Diante disso, ele reteve a sua sinceridade e fidelidade diante de mim. E havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa, ele permaneceu na sinceridade, na fidelidade e na verdade com Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo fez uma contraproposta a Deus, dizendo: permita que eu toque na carne dele, nos ossos dele. Permita que eu coloque uma doença maligna no corpo dele, uma úlcera, um câncer. Hoje seria câncer. Permita que eu toque na saúde, nos ossos de Jó, e tu verás que ele vai blasfemar. E assim Deus permitiu. Irmãos, Deus permitiu não porque ele é mau, não. Deus permitiu para provar que existia homem fiel e reto, e Jó era este homem. Diz a palavra do Senhor que em toda a terra, olha, o próprio Deus elogiando um ser humano. Em toda a terra não existia. Imagina a quantidade de pessoas que existia na terra naquela época. Em toda a terra, ou seja, em todos os países, em todas as cidades, estados naquela época, não existia um homem semelhante a Jó. Não existia um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal como Jó. Era o único na face da terra.
Era um homem que o próprio Deus o elogiava diante da sua fidelidade. E assim Deus permitiu que o diabo tocasse na carne de Jó, nos ossos de Jó. Diz a palavra do Senhor que o diabo lançou uma enfermidade maligna na carne de Jó, de forma que essa enfermidade foi comendo toda a sua carne, o seu rosto, a sua órbita, toda a sua pele, todos os seus ossos doía. Toda a sua carne tinha febre, toda a sua carne fedia, chagra, saía pus da sua carne, saía feridas gigantescas da sua pele, toda a sua carne doía. Diante disso, Jó, diz a palavra do Senhor que Jó tomou um caco, o que lhe restou, apenas um caco de telha, para se coçar, para raspar a ferida, porque coçava, ardia, doía, tudo de Jó, tudo Jó sentia de dor na pele. Sobrou apenas um caco para raspar com ele, e Jó se assentava no meio das cinzas, porque a cinza cobria a ferida, aquele câncer exposto, as feridas expostas da sua carne, e a cinza cobria aquilo ali para que ele não sentisse tanta coceira, tanta dor. E Jó ficou tempos assim, de tal forma que ele teve que se afastar, que ele teve que se isolar, que ele teve que ficar em um lugar separado, porque a chaga comia toda a sua carne. Ficou todo ferido e fedendo, porque a chaga fedia, porque o câncer, quem tem câncer, quem já deu câncer, quem já conviveu com alguém que tem câncer, o câncer em si, ele fede. E assim foi Jó. Jó sofreu o que ele jamais imaginaria que um dia iria passar. Jó passou por situações, por sofrimento que nunca ele passou na mente dele que ele iria passar. E assim, mesmo assim, Jó permaneceu fiel. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live. E vocês que estão enviando convite, não me enviem convite, que eu não aceito, porque isso perde o foco. Não aceito convites, não me envia, por favor. Então, meus amados, Jó ficou nessa condição. E diz a palavra do Senhor que Jó, ele era um homem. Ele era pai, sacerdote da própria família. Então Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus escravos, perdeu todo o seu gado, perdeu os seus 10 filhos. Imagine Jó naquela situação, tendo que enterrar os seus 10 filhos, tendo que enterrar os escravos, tendo que também enterrar os animais, porque imagine, naquele ambiente, estava tudo, como todos morreram, tinha que ser enterrado, senão não ia aguentar o odor, não ia aguentar o fedor. E assim Jó teve que pegar na alça de 10 caixões para enterrar os seus filhos, e por cima está todo doente, todo ferido. E diz a palavra do Senhor que Jó se manteve na fidelidade. E diz a palavra do Senhor que a sua mulher ficou tão sem saber como proceder que ela falou como uma louca, dizendo: ainda retens a tua sinceridade a Deus? O diabo usou a boca da mulher dele. Ainda retens a tua sinceridade a Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha como o diabo usou a mulher de Jó ainda para afrontar Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó respondeu para ela: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, o bem de Deus muitas vezes nós queremos. Nós queremos prosperidade, nós queremos cura, nós queremos riqueza, nós queremos um bom emprego, nós queremos um bom casamento, nós queremos filhos bonitos, inteligentes, nós queremos tudo de bom. Queremos uma melhor casa, um melhor carro, mas nós não queremos receber o mal de Deus. Eu te digo uma coisa, meus amados: estejais preparados para o dia mau. Vão curtindo e compartilhando a live, por favor.
estejais preparados para o dia mau. Assim como a mulher de Jó murmurou ali diante da perca que ela teve, muitas vezes nós não estamos preparados para receber o dia mau. E eu quero te dizer, meus queridos, que o dia mau, ele vem para todos. O dia mau é aquele dia que nós não agendamos na nossa agenda para esperar esse dia mau. Ele vem assim do vento, ele vem do de repente, ele aparece para mim e para você e para todos da face da terra. Quer seja você crente, ateu, católico, ele vai vir de qualquer jeito. Esse dia mau, ele vem para todos. Para os bons, para os maus, para o rico, para o pobre, para o bonito, para o feio, ele vem para todos. Então, a diferença é como passar pelo vale. A diferença está como passar pelo deserto. A diferença está como passar por esse dia mau, sem pecar, sem murmurar, sem reclamar. Então, a palavra do Senhor é bem clara: estejai preparados para o dia mau, porque o dia mau é bíblico, ele vai vir para mim e para você. Se você não vê ainda na tua vida, com certeza virá, mas estejais preparados. E como eu tenho que me preparar para esse dia? Colocando a tua vida no altar, estando na presença de Deus, buscando em oração, se revestindo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, que nós temos que revestir da armadura de Deus para resistir o dia mau. Estejais preparados, porque nós não sabemos a hora que esse dia mau vai chegar. Então, meus queridos, a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve quando o dia mau chega, a diferença, como te citei, é como passar pelo vale. A diferença é que aquele que não serve a Deus, ele passa o dia mau sozinho. Ele passa o dia mau sozinho, sem uma ajuda espiritual. Ele passa sozinho. E aquele que serve a Deus, ele passa o dia mau com Cristo, fortalecendo, dando direção, dando estratégia, dando sabedoria para ele passar pelaquele vale, pelaquele dia. Então, há diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Há diferença em quem busca a Deus e aquele que não busca a Deus. Então, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. A diferença é gritante, porque aquele que não serve a Deus, quando o mal vem sobre ele, ele surta, ele não sabe como proceder, ele não tem sabedoria, não tem revestimento, ele não tem nada. Mas aquele que serve a Deus, ele passa ali, nem que ele chora, mas ele passa confiante que Deus vai sustentar ele, que Deus vai dar vitória para ele, que Deus vai dar estratégia para ele, que Deus vai dar sabedoria para ele. Então, há diferença de como passar pelo vale. Então, meu querido, busque hoje, se revista hoje, busque sabedoria e busque revestimento e se fortaleça, se reveste da armadura de Deus para resistir o dia mau. Porque o dia mau, ele vai chegar, porque é bíblico, vai chegar, se o Senhor falou, vai chegar. E quando ele chegar, não desonra Deus, não envergonhe o nome do Senhor, mas tão somente confia e creia que o Senhor vai te abençoar nesse dia. Diz a palavra do Senhor que Jó se encontrava no estado de grande aflição e dor, de grande lamento interior, de grande dor por ter perdido tudo, por ter perdido seus filhos e agora se encontrava com úlcera, com câncer, com toda a sua carne carcomida, com toda a sua carne cheia de feridas, com toda a sua carne doendo, com todo o seu corpo sem força. E diz a palavra do Senhor que Jó, diante disso, a única coisa que Jó fez foi ele se amaldiçoar a si mesmo, não a Deus. Ele não deu aquele sofrimento, culpou Deus diante do sofrimento que ele se encontrava. Mas ele falou: maldito foi o dia que eu nasci, maldito o dia que foi gerado, que me gerou, e maldito o dia que veio um homem no mundo. Porque diante daquele
do que ele estava passando, ele se culpou, ele achou que ele estava em pecado. Ele achou que ele tinha pecado diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que antes dos filhos de Jó morrerem, os filhos de Jó viviam fazendo... Os filhos de Jó não serviam a Deus como Jó servia. Então os filhos de Jó, eles eram rebeldes. Eles viviam fazendo festas. E diz a palavra do Senhor que todas as vezes que os filhos de Jó se comportavam desta maneira, Jó orava a Deus, pedia perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos. Então Jó vivia orando constantemente pela sua vida, pela sua casa e pelos seus filhos. E naquele momento Jó achou que ele estava em pecado. Por isso que todo aquele mal tinha vindo sobre ele. E Jó não tinha pecado. Jó estava intacto, com a sua fé intacta diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que vieram até Jó. Os três amigos de Jó vieram até ele. Ficaram ali 7 dias junto com Jó. Choraram os primeiros 2 dias, os amigos dele choraram, vendo Jó naquela situação, vendo que Jó tinha perdido, e eles choraram. Mas no terceiro dia, aqueles amigos de Jó começou a afrontar Jó, começou a colocar culpa em Jó, começou a colocar culpa nos filhos de Jó, começou a falar coisas que feriam a alma de Jó. Começou, de vez de estar ali para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra de ânimo, não. Eles começaram a afrontar Jó. Jó, você está nessa situação porque seus filhos não serviam a Deus, porque seus filhos viviam bebendo, viviam pecando, viviam fazendo coisa errada. Seus filhos eram isso, seus filhos eram aquilo. Por isso que esse mal, Deus permitiu esse mal vir sobre a sua vida. Jó, você está assim porque você errou, porque você pecou, porque você colocou seu amor no dia e começou a afrontar. E foi falando coisas, e foi falando coisas. Foi falado tantas coisas que só o livro de Jó é do capítulo 1 ao 42. Mais ou menos aqui, em torno de quase 30 páginas. Quase 30 páginas, os amigos de Jó só falando coisas. Só oprimindo e afrontando Jó. Agora você imagina, você estando no estado doente, com uma enfermidade maligna, e vir pessoas ainda para te oprimir, te culpar pelo aquele estado. Então, os amigos de Jó, Deus os reprovou. Lá no capítulo 38, no capítulo 42, o próprio Deus repreendeu os amigos de Jó para que eles se calassem. Porque os amigos de Jó também eram servos de Deus, porém agiram sem sabedoria naquele momento. E o próprio Deus repreendeu os amigos de Jó para que se calassem, para que não mais afrontasse Jó com as suas inúmeras perguntas, com as suas acusações, com as suas palavras de derrota, com as suas palavras de desânimo. O próprio Deus repreendeu os 3 amigos de Jó e de uma tal forma que mandou eles voltar lá e depois pedir desculpa, perdão para Jó. Então, diante de tudo isso, a palavra do Senhor diz que Jó não pecou. Jó permaneceu fiel. Então Jó permaneceu fiel, buscando a presença do Senhor. E nesse período Jó começou a falar com Deus. Jó começou a trazer a Deus tudo o que se passava no seu coração. Jó começou a orar a Deus. E diz a palavra do Senhor que Jó buscou a presença do Senhor, se humilhou, pediu perdão, se humilhou diante de Deus. E lá no capítulo 38 vai dizer que Deus respondeu a oração de Jó. Que Jó se humilhou perante Deus e Deus respondeu a oração de Jó, tocando na sua carne e curando a sua carne. Mas antes disso, Deus ouviu a oração de Jó mediante
a oração que ele tinha feito. Diz a palavra do Senhor que Deus, que Jó, orou a Deus pelos seus amigos. Aqueles mesmos amigos que estavam ali afrontando, perseguindo, falando coisas que entristecia, Jó começou a orar, a interceder por eles, mesmo estado terminal, mesmo estado caótico de enfermidade, Jó começou a interceder pelos seus amigos. Olha a importância da oração pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar e amar os nossos inimigos. Aquele que ama e ora pelos seus inimigos, Deus o abençoa. Ah, mas eu não vou orar porque eu não gosto de fulano de tal. Ora. Abençoa a vida dele, que Deus vai te abençoar. Mesmo ele não gostando de você ou você não gostando, começa a orar pelos seus inimigos. Começa a buscar a Deus pelos seus inimigos, que Deus vai te abençoar. Porque Deus fez assim com Jó. A partir do momento que ele começou a esquecer a sua chaga, a sua dor e orar pelos seus amigos, diz a palavra do Senhor que Deus, o Senhor, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes tinha. Se ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu 14.000. Se ele tinha 3.000 jumentas, Deus deu 6.000. Se ele tinha 21 mil gado, Deus duplicou o gado dele. Então, tudo Deus deu em dobro. Diz a palavra do Senhor que Deus deu a Jó mais 10 filhos. A única coisa que Jó não perdeu foi a sua mulher. A sua mulher, mesmo ali falando, reclamando ali, ela permaneceu ali. Deus não tocou naquela mulher dele. Deus manteve a esposa de Jó, porque é através dela que eles iriam ter mais filhos, né? Então, depois que Deus curou Jó, restaurou Jó daquela enfermidade, Deus restituiu a Jó tudo quanto antes ele tinha em dobro. Deus deu em dobro. E Deus permitiu que Jó tivesse mais 10 filhos. E vieram dos mesmos. Vieram mais 7 homens. Engraçado que Deus não multiplicou os filhos. Deus deu os 10 filhos novamente. Filhos diferentes, mas Deus deu mais 10 filhos. Vieram os mesmos 7 homens e 3 mulheres. Como Deus multiplicou todos os bens, mas Deus não multiplicou os filhos. Possivelmente tinha que vir 20 filhos, né? Mas vieram só os 10, os mesmos 10, porque Deus sabia que filho dá muito trabalho. Então Deus deu só 10 para Jó. Os mesmos 10 que morreram, Deus deu novamente. E diz a palavra do Senhor que as 3 filhas que Deus deu a Jó no segundo estado de Jó, a palavra do Senhor diz que Deus deu 3 moças, filhas para Jó. Aí a Bíblia cita até o nome delas. Vocês aí que querem escolher em nome para os seus filhos. Késia, Querem e Gemina. Diz a palavra do Senhor que em toda a terra, olha, em toda a terra não se achava mulheres tão formosas quantos foram as filhas de Jó. Não existia mulheres tão lindas quanto foi essas 3 filhas de Jó. Essas últimas 3 filhas de Jó. Eram lindíssimas. Então não existia. E quando a Bíblia fala que alguém era bonito, alguém era bonito. Aqui me recordo quando Deus falou que o filho do rei Davi, Absalão, a palavra do Senhor diz que do alto da cabeça, a planta dos pés daquele homem não tinha um defeito, era perfeito, era lindíssimo. O cabelo dele pesava não sei quantos ciclos, era perfeito. Então, quando a palavra de Deus diz que tal pessoa era bonita, porque era linda, do alto da cabeça, a planta dos pés, não existia defeito. Então, o Senhor fala das filhas de Jó e fala lá de Absalão, que nunca existiu um homem tão bonito na face da terra. Olha só quanto foi Absalão. Era lindíssimo. Então, quando a palavra do Senhor fala sobre isso, nós temos que atentar sobre isso. Então, a palavra do Senhor diz que e depois disso viveu Jó
mais 140 anos, ou seja, quando Jó perdeu todos os seus bens, quando Jó ficou doente, ele tinha 70 anos. Então, Deus acrescentou a Jó mais 140 anos, totalizando, Jó viveu 210 anos. Jó, ele está na mesma época de Abraão. Então, Jó viveu naquela época de Abraão. Tanto é que o percurso, a riqueza que Deus deu a Jó assemelhava-se às mesmas riquezas que Deus deu também a Abraão. Então, a palavra diz que Abraão viveu 175 anos, porque naquela época as pessoas viviam muito tempo. Claro que Deus foi reduzindo a quantidade de anos do homem por causa do pecado. No livro de Gênesis, né, os primeiros capítulos do Velho Testamento, os homens chegavam 700 e poucos anos. Matusalém viveu 930 anos. Então, os homens chegavam até 1000 anos. Agora você imagina viver esse tanto tempo. Mas devido ao pecado do homem, ao longo de todo o trajeto, Deus foi reduzindo a quantidade de anos dos homens na terra. Porque pecava-se demais, então Deus também não estava nem aguentando esse tanto de geração pecaminosa. Então Deus foi reduzindo. Mas aqui Jó viveu 210 anos, ou seja, Jó, ele viu os seus filhos nascerem, esses últimos filhos nascerem, viu os seus filhos casarem e viu os seus netos, até a 4ª geração. Então Jó, ele presenciou tudo isso, ele viu a sua descendência seguir. E diz a palavra do Senhor que então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, Deus abençoou ele, restituindo tudo novamente, toda a riqueza, e ainda fez Jó viver 140 anos de paz e felicidade na terra. Olha que coisa linda. Ou seja, ele foi provado, teve percas, sofreu, gemeu, passou o que eu e você jamais iria conseguir suportar, sem pecar, e diante da fidelidade de Jó, Deus fez com que ele vivesse muitos anos. Deus deu anos, acrescentou anos de vidas para Jó e dias felizes na terra até a sua morte. Com base nessa palavra, eu quero te dizer, meu amigo, meus amados irmãos, seja fiel, permaneça fiel a Deus, porque Deus, ele tem o poder de te restituir, Deus, ele tem o poder de mudar a tua história, Deus tem poder de acrescentar os seus anos de vida, Deus tem poder de manter a sua vida feliz e abençoada. Porém, a palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá. Não é porque você vai ser fiel a Deus que você não vai passar por provações. Não é porque você é temente a Deus que você não vai passar por provações. Nós temos aqui o exemplo de Jó. Era fiel, porém passou por inúmeras provações. Mas ele passou com Cristo. Ele passou com Deus fortalecendo ele. Ele passou com Deus dando força para ele. Ele passou com Deus falando com ele. Porque naquela época Deus falava com o homem. O homem ouvia a voz de Deus nitidamente. O soar da voz do Senhor. E hoje nós temos essa oportunidade através do Espírito Santo de Deus a ouvir a voz do Senhor. Antigamente os homens, por mais que eles agissem de forma errada, mas eles parece que eram mais temerosos, e Jó era um homem desse jeito, era um homem temente a Deus, temia a Deus. Então quem teme a Deus, ele tem intimidade com Deus, ele começa a ter essa intimidade com o Senhor. E eu quero te dizer que não fique angustiado diante das provações. Deus, ele tem o poder de restituir e mudar a tua história e entregar aquilo que você tanto precisa, tanto almeja, que Deus possa falar melhor em cada coração. Quantos aqui recebem essa palavra?